Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. Podcast Diário do Rodrigo Lima no YouTube é o maior canal de informações e notícias na região de São José do Rio Preto, com quase 100 mil inscritos. Meu muito obrigado a todos vocês também pela audiência lá no Instagram. Nos últimos 90 dias, 26 milhões de visualizações. Meu muito obrigado a todos vocês que acompanham a gente aqui, que faz jornalismo para todos, sem exceção, jornalismo com qualidade, com informações muito interessantes para vocês. E por isso hoje aqui comigo, digamos que é a nova deputada de São José do Rio Preto, já frequenta a região há muitas décadas, mas hoje aqui comigo, ela que recebeu o título de cidadão rio-pretense, cidadão honorário rio-pretense, a deputada estadual Analice Fernandes. Deputada, muito obrigado pela presença da senhora. Eu que agradeço, Rodrigo, é uma satisfação muito, mas muito grande estar aqui, batendo esse papo com você e participando, né, no dia a dia da vida das pessoas, não só da cidade aqui de São José do Rio Preto, mas do entorno, porque você é muito ouvido, né, e acompanhado, porque toda vez que um jornalismo é sério e é feito com responsabilidade, tem essa audiência maravilhosa que você vem tendo. Muito obrigado, deputada. Deputada, com uma homenagem dessa, dá para dizer que a senhora entrou pela porta da frente no cenário político de Rio Preto? Olha, Rodrigo, eu sou jalesense, nascida a 150 quilômetros daqui. E sempre a população dessas cidades menores sempre olharam para São José do Rio Preto com um carinho todo especial e como uma cidade referência para o nosso noroeste. Aliás, eu sou de uma geração que tudo que nós precisávamos era em Rio Preto que as famílias se socorriam, inclusive na saúde, educação, em tudo. E eu me senti muito, muito lisonjeada com essa indicação feita pelo meu amigo, meu parceiro, o vereador Cabo Júlio. Que pessoa maravilhosa, e é pelas mãos desse vereador que eu estou participando do dia a dia da cidade de São José do Rio Preto, conhecendo mais a fundo, porque conhecer, passeando São José do Rio Preto é uma delícia, né? Você vem, sabe, tem bons comércios, shoppings e tudo mais. Uma cidade que se destaca a cada dia na nossa região, mas entrar a trabalho, como eu estou fazendo agora, me deixa profundamente feliz e com uma responsabilidade imensa. Sim, nós que estivemos lá com a senhora também na entrega da honraria, o prefeito Coronel Fábio Cândido também teve presente, fez questão de estar presente, e ele falou, olha, vou cobrar a senhora trabalho, né? E tá certo. E é uma parceria, né? Entre poder legislativo e executivo. Lógico, a senhora tem uma proximidade muito forte também com o governador Tarcísio, mas é importante que o prefeito receba também o parlamentar, né? Nas cidades, né? Sem dúvida. E eu vejo, acompanho muito as redes sociais da senhora. A senhora rodou toda a região e o pessoal de braços abertos, né? Rodrigo, eu conheço todas as cidades dessa região, até a Barranca do Rio, vamos dizer assim, né? E sempre tive um foco muito especial com essa nossa região, não só por ter nascido na cidade de Jales e conhecer as dificuldades da nossa região, mas uma região muito cansada de não ter a presença de políticos, de ter um escritório regional que pudesse atender vereadores, lideranças, a própria população. Nós vivemos um momento na vida pública que as pessoas querem conversar, sabe, com seus representantes, querem chegar perto, sabe,
participar um pouco mais e opinar. E desde que eu fui candidata pela primeira vez e assumi meu mandato lá em 2002, visitando a região, me colocando como pré-candidata naquele momento, foi assim uma alegria, porque naquela ocasião nós não tínhamos sequer um deputado nascido de Rio Preto para frente, vamos dizer assim, até Santa Fé do Sul. Por que não? O Itamar, que atualmente é meu colega, ele era prefeito da cidade de Santa Fé do Sul, o Carlão de Votuporanga, e o Rodrigo Garcia era o representante de São José do Rio Preto, e o Vaz de Lima, que era deputado comigo também no PSDB. Então, foi naquele momento que eu pude mostrar para todas as cidades de Votuporanga para frente a necessidade de ter uma voz que pudesse, no dia a dia, lutar pelas dificuldades de cada uma das cidades, mas naquele momento eu sempre pensei em mostrar para todos os municípios pequenos que não se tratava de atuar exclusivamente numa única cidade. Nós tínhamos que ter uma cabeça grande, pensar regionalmente, pensar num desenvolvimento maior, porque se uma cidade ganha e ganha muito e se desenvolve, a cidade vizinha que não tem o que aquela maior tem, é lógico, ela vai se servir, a cidade mais pobre, a cidade com menos infraestrutura, vai se servir da outra que chegou num outro patamar. Então, eu sempre trabalhei com essa ideia de desenvolvimento regional e comecei a mostrar para os prefeitos que é possível você fazer esse tipo de trabalho pensando grande, sabe? Não olhando somente para o seu próprio umbigo. E assumir a maternidade, vamos dizer assim, a mãe dos municípios menores aqui da nossa região. E tem um fato assim muito pitoresco e interessante, que naquela oportunidade, quando eu me tornei deputada, eu visitando a cidade que antigamente era distrito de Jales, o prefeito me pediu uma unidade de saúde, porque ele não tinha na cidade dele uma unidade de saúde, porque era uma única casa que funcionava 2 vezes na semana como posto de saúde e outros dias da semana com outras atividades, porque a prefeitura não tinha caixa nem para construir uma unidade nova, quanto mais pagar aluguel para ter outras em funcionamento. E aquilo me comoveu muito. E eu assumi aquele compromisso com o prefeito dessa cidade pequena, e ele era um sitiante, antes de entrar para a vida pública, trabalhava na lavoura, colhendo feijão, enfim, uma pessoa que não sabia sequer naquele momento fazer um ofício justificando o pedido que ele estava me fazendo. Aquilo cortou meu coração, e eu sempre tive dentro de mim esse compromisso, e sempre tive claro que a política, ela, quando bem exercida, ela é o grande instrumento de transformação. Então, fui assumindo compromisso com todas as cidades, e na oportunidade que fui à Secretaria de Estado da Saúde para pedir o que o prefeito me reivindicava, eu recebi imediatamente um questionamento do então secretário: mas Analice, você já olhou o número de habitantes que tem essa cidade? Quantos votos você espera ter numa cidade desse porte? E eu fui obrigada a mostrar pela primeira vez para um secretário de Estado que eu não estava na vida pública e no meu mandato como parlamentar para pensar num retorno em termos de votos. Eu estava para fazer o que eu acredito, mudanças, inclusive na escolha daqueles que vão nos representar, seja aqui na Assembleia, seja em Brasília, na Câmara, no Senado, enfim. Eu sempre lutei para resgatar a credibilidade da classe política. Sim.
senhora é enfermeira de formação. De formação. Isso influencia demais nesse olhar sensível, além de ser mulher, né? Que é muito mais aguçado para as questões como esse tipo, igual a senhora citou. Porque o pequeno município não tem igual tem a cidade de Rio Preto, que tem um setor só de projetos, e projetos grandes, para o macro, pensando a macro região de São José do Rio Preto, inclusive. O prefeito não tem, e chega uma deputada para auxiliar, é importante. Por ter essa formação, a senhora acha que isso ajudou nessa... Porque aí o pessoal até aproveita, né? Fala, a deputada é muito boazinha. Isso ajudou a senhora também? Ajuda a gente a enxergar melhor aquilo que realmente cada município precisa, cada comunidade necessita. Eu falo que a boa política é aquela que escuta mais. E quando você ouve, você vê de perto as carências, a verdadeira necessidade. E inclusive eu tenho esse costume, sei lá se tão pedagógico assim na vida pública, mas de quando um prefeito me fala de um gasto público e a cidade precisa de uma unidade de saúde ou de medicamentos para a cesta de medicamentos, então me incomoda. E eu sou obrigada a me manifestar. Eu falo, prefeito, puxa vida, estão me pedindo recurso para a recap da cidade, sendo que você precisa de trocar o telhado da sua unidade de saúde, que chove dentro e você acaba perdendo tudo. Então, eu acredito que isso tem muito a ver com esse olhar feminino, porque a mulher, quando ela ocupa qualquer posto na sua vida, ela tem esse olhar administrativo, cuidador, sentimento, sabe, coração em tudo que faz. Mas eu fiquei muito feliz com a fala ontem do prefeito de Rio Preto, do Coronel Fábio. Fiquei muito feliz com a presença dele nessa sessão solene, onde eu fui agraciada com o título de cidadã riopretense. E, claro, era um momento de eu assumir uma responsabilidade ainda maior por conhecer a complexidade que a cidade de Rio Preto representa no cenário regional. E a cidade cresceu muito, precisa de apoio, precisa da ajuda de outros deputados. Eu tenho essa clareza. Todas as cidades grandes requerem um cuidado também grandioso, conforme as demandas que a cidade apresenta. Como é que a senhora avalia a questão de que a senhora está vindo para Rio Preto, lógico, só tem um aliado que é o vereador Cabo Júlio Donizete, a vereadora, se não me engano, a vereadora Márcia Caldas também tem um trabalho com a senhora, né? Essa questão de falar, olha, ela é de fora, não tem porteiras, as cidades não são fechadas, não existe porteira em cada cidade. Questão de, ela é paraquedista, não é, só vem para fincar a bandeira e mostrar a sua atividade política aqui. Aliás, me desculpe. Essa crítica sempre tem, né? Quem é de fora não pode fazer política num determinado município. Eu sei que para baixo a rivalidade é até maior. Fernandópolis, Votuporanga, isso ficou no passado também, né, deputado? Hoje não tem mais muito disso, né? Tem que resolver o problema da população na ponta, não é isso? Olha, me perdoa, e eu vou usar aqui uma frase muito popular. É ridículo o político achar que uma região tem porteira. Aliás, uma cidade pode ter 1, 2, 3 parlamentares, como tem em cidades maiores do nosso estado. Mas e se eu perguntar para essa pessoa que acha que quem vem de fora é paraquedista, dizer o seguinte: os que trabalham aqui trabalham e te representam?
fazem aquilo que a cidade realmente precisa? Eu acho que quando uma cidade abraça uma candidatura, essa cidade enxerga o trabalho que esse parlamentar vem fazendo. Então não existe porteira, existe trabalho que credencia uma pessoa a colaborar com o desenvolvimento daquela cidade, daquela região. Então eu sempre pensei maior do que essas pessoas pensam, que por nascerem naquela cidade, a região é dela. Então, não acho que a política funcione dessa forma, embora a gente ainda observa alguns comportamentos semelhantes ao que você vem citando. Mas eu acho que aqui em São José do Rio Preto, eu estou sendo recebida com muito carinho, tive muito respeito e corri todo esse nosso interior, no entorno de Jales, Fernandópolis, Votuporanga, e vim chegando aos poucos aqui em São José do Rio Preto, porque eu sou dessa geração que no início da nossa conversa eu citei, onde existia o Rodrigo Garcia, que representava muito bem a cidade de Rio Preto, o Vaz de Lima da mesma forma, e outros parlamentares que, por serem daqui de cidades mais próximas, também tinha uma penetração muito grande e que favorecia e facilitava o eleitor, o morador de Rio Preto, conhecer um pouco mais o seu trabalho. Então eu fui tendo paciência. Rio Preto era uma cidade onde eu passava grande parte das minhas férias, porque uma das tias mais queridas morava aqui em São José do Rio Preto. Depois, com o crescimento da cidade, ela acabou se mudando para Mirassol, e era um lugar que me traz assim recordações maravilhosas na minha infância. E na noite de ontem, me tornar uma cidadã riopretense pelas mãos de um grande vereador como é o Cabo Júlio, e vem se destacando e fazendo um trabalho muito semelhante ao que eu vejo na vida pública, eu fiquei muito feliz, porque sempre falo que é uma honra você ser escolhida por alguém para caminhar ao seu lado. Então, quando o Cabo Júlio foi à Assembleia Legislativa, assim também foi a vereadora Márcia Caldas para me conhecer, até por conta do nosso trabalho feminino na política, porque isso tem todo um diferencial também. Eu fiquei muito feliz com essas duas pessoas, e muito especial ainda foi saber que eles atuam numa área que eu sempre me dediquei muito, que são as causas sociais. Meu trabalho nasceu assim, enxergando de perto as necessidades e vendo como e de que maneira transformar aquela realidade. E quando eu enxerguei que era na política um grande instrumento de transformação, eu abracei essa causa, e não foi fácil, e não é fácil até hoje. Mas a senhora teve um professor bom em casa, né? Ah, tive. Doutor Fernando até está acompanhando aqui. Exatamente. Nos bastidores. Agradeço a presença do senhor. E foi aí não tem, aí ajuda, né? Porque assim, o deputado pergunta para a senhora, a senhora passou um período porque a política era machista, né? Sem dúvida. Mudou muita coisa? Não, continua a mesma continua. Coisa? A senhora é muito interrompida lá na Assembleia, durante as colocações. Aqui nós temos a vereadora Márcia, que é a única, ela sempre reclama, o pessoal interrompe, eles não percebem. Ela pegou no microfone, ela é interrompida, impressionante assim. Só sente essa dificuldade na Assembleia, porque tem as colegas hoje, né? Mas a senhora vem há 6 mandatos, não é? Lutando. 6. Então a senhora foi uma das pioneiras, digamos assim, né? Teve sem muito, dúvida. Tem na história outras deputadas, mas de longevidade, assim, 6 mandatos consecutivos, é muito trabalho. Não permanece lá por tanto tempo se não tiver trabalho, né? Me perguntam assim, Rodrigo, qual o segredo?
Qual o segredo? É terminar a eleição e não esperar a outra chegar. Trabalhar o tempo todo, dioturnamente, lutando pelas pessoas. Isso tem que estar na tua alma, no teu coração, senão você não faz, você não aguenta. E quantas vezes eu deixei um pouco até a minha família de lado, sabe? Vi menos do que eu deveria ter visto, o crescimento dos meus filhos e tudo mais, porque isso dói muito na vida da gente. Mas a política te compensa, e aí eu vejo um pouco as mãos de Deus na vida da gente, que quando você faz o bem e você vê o resultado do teu trabalho, é tão gostoso e gratificante. Eu sou uma mulher de muita fé. Sou nascida num lar evangélico, meu pai era pastor e minha mãe sempre dedicada à igreja, ao círculo de oração, e eu cresci, sabe, com essa formação de muita fé, de prestação de contas, de colocar a minha vida e o meu dia a dia muito diante de Deus, para que Ele possa no dia a dia meu me dar aquilo que Salomão pediu, ao invés de outras coisas, sabedoria. Porque se você tiver sabedoria no seu dia a dia, no lidar com as pessoas, no ouvir, no olhar que você passa a ter quando você tem essa oportunidade na vida, tudo muda e tudo o cansaço até é transformado num momento de alegria e de vitória. Isso resulta na quantidade da agenda da senhora, por exemplo, em Rio Preto com o vereador Júlio. As entidades, esse trabalho social, ele é fundamental para a sociedade de Rio Preto, né? Muita gente não conhece a força que uma emenda de uma parlamentar pode significar para uma família, para uma criança, lá na ponta, com atividades no contraturno, numa questão que vai impactar na vida da pessoa para sempre, né? Sem dúvida. Hoje, visitando o trabalho lindo que o Dr. Alceu desenvolve, eu fiquei encantada, porque ele olha... Qual a entidade? A Benedict. O projeto é Beneditos e a entidade é Benedicta. Então, é uma entidade muito séria, reconhecida. E você observar uma pessoa que faz aquilo com a alma, sabe, tentando transformar a realidade da região, da Zona Norte aqui de Rio Preto, me deixa profundamente feliz em saber que eu estou contribuindo juntamente com o Eleusis e o Cabo Júlio, com esse projeto tão transformador, porque uma pessoa que mora numa região que ainda não tem saneamento, que não tem pavimentação nas ruas, que tem falta de emprego, até também por falta de capacitação no dia a dia. Muitas vezes, numa cidade como Rio Preto, o emprego existe, não existe a qualificação para as pessoas ocuparem essa mão de obra. Então, quando eu vejo uma pessoa olhar não só para essas famílias em risco de vulnerabilidade e tentar transformar crianças que poderiam ser cooptadas pelo crime, que hoje é um dos grandes problemas no nosso país, o crime organizado, que cresce a cada dia, que precisa de aviõezinhos, e vão cooptando essa juventude que, por falta de opções na vida, acabam indo para as mãos do crime. Então, quando eu observei o trabalho e o projeto Beneditos, eu fiquei muito feliz. E quero também dizer que fiquei feliz em conhecer, por exemplo, o Ninho do Bebê. Que trabalho precioso que é feito com as crianças desde o pré-natal, sabe, uma médica que tem paixão pelo que faz e conhece e sabe e tem vontade de passar e implantar esse programa nas cidades menores aqui no entorno de Rio Preto. Enfim, conheci o Ailuz, que também é lindíssimo, uma entidade que funciona há mais de 40 anos aqui
em Rio Preto e vem mudando e transformando vidas. Visitei no dia de hoje uma escola municipal, que é lógico, as demandas que a Secretaria Municipal de Educação tem aqui numa cidade do porte de Rio Preto são inúmeras, mas eu pude detectar a direção da escola, que boa vontade, a sociedade, a comunidade no entorno dessa escola, toda envolvida com as melhorias dentro da escola. E o Cabo Júlio, ele tem uma sensibilidade muito grande para a escuta. Então, ele recebeu a demanda da diretora da escola, vou até citar o nome dela aqui, uma pessoa incrível, um exemplo de diretora, que é a Patrícia, ela falando que ela sempre movimenta as mães que os seus filhos frequentam a escola Silvia Covas, a participarem um pouco mais da vida escolar, das demandas que a escola tem no seu dia a dia. E chega uma hora que aparece uma coisa maior, uma causa maior. E lá precisa de todo um suporte, de um telhado ao outro, para facilitar a abertura das salas de aula. Eu fiquei tão feliz de saber que uma coisa tão simples vai trazer um impacto maravilhoso para a educação e para essas crianças terem uma área maior de lazer. Olha, é isso que para mim significa fazer política, é visitar a base, é conhecer, é ver de perto aonde o recurso que você está destinando para uma cidade está sendo empregado, que é o que hoje o povo brasileiro cobra da classe política, sabe? Transparência com o dinheiro público, responsabilidade. Inclusive eu cobro também, prefeito, quando eu libero um recurso e a obra não sai de acordo com o que eu espero, eu cobro, passo o pito na hora da inauguração mesmo. Então o pessoal tem um pouquinho de medo porque eu sou braba. A senhora é mulher, mas da política fala assim, é no fio do bigode. É isso, eu sou dessa época. Falar que palavra, falou com a analista, deu a palavra. Exatamente. A gente falou, até fazendo um levantamento, o pessoal falou, olha, se você acertar com ela algum projeto, alguma coisa, cumpra, porque ela vai em cima. É verdade. Isso também é uma coisa que os deputados às vezes têm receio, né, de não brigar com os prefeitos, de não cobrar, e a senhora não tem dessa, né? Eu queria saber da senhora o que a senhora pensa da região metropolitana de São José do Rio Preto, que foi implantada há algum tempo, mas eu sempre questiono as lideranças políticas da região, quando que o cidadão vai sentir o encaminhamento dessa decisão de se criar uma região metropolitana aqui na ponta. Quando nós teremos resultados práticos que o cidadão fala, eu moro na região metropolitana de São José do Rio Preto? Eu acho que nós precisamos, no dia a dia, convencer os prefeitos de pensar maior. Porque todo mundo pensa olhando para a sua cidade. E a hora que você olha uma região metropolitana com inúmeros problemas, porque tem problemas que são mais caseiros, que cada cidade menor vai ter que resolver. Agora, a saúde, que é complexa, tem que pensar grande, tem que pensar metropolitanamente em tudo para poder ter o apoio dentro de uma cidade maior. Educação, eu acho que pensar nesses polos de desenvolvimento que todos vão usufruir. Eu acho que falta um pouco de orientação, de diálogo com todas as cidades, um empenho maior, inclusive governamental, para passar esse espírito de que se todos se unirem, as coisas vão acontecer de uma maneira melhor. Eu observo muito isso. Eu moro numa cidade que, quando o meu marido foi prefeito, nós tínhamos algumas dificuldades de pensar alguns problemas, por exemplo, de malha viária, de saúde, de violência, de enchentes.
nós só conseguimos resolver grande parte dessa problemática quando os prefeitos se reuniram na nossa região e formaram consórcios, que é muito semelhante ao que você está propondo aqui, né? A gente ter uma região metropolitana de Rio Preto com a consciência de que problemas macros têm que ser resolvidos de maneira conjunta. Sim. E nesse papel, dentro desse contexto, a regionalização da saúde funciona? Você acha que deu certo? O secretário Eleusis também ontem, junto com a senhora, o filho do Dr. Eleusis Paiva, o Eleuzinho, ele ganhou também o título de gratidão, né, aqui na cidade, de reconhecimento público, também concedido pelo vereador Júlio Donizete, que também nos honra aqui, também nos bastidores, com a presença, né? Você acha que a regionalização da saúde, ela deu certo? Ela tá funcionando? Porque a gente tinha, por exemplo, algumas Santa Casas grandes aqui da região de Rio Preto, que a mulher entrava em trabalho de parto, por exemplo, José Bonifácio. Ela teve o neném na rodovia, vindo na BR para Rio Preto. Sendo que tem uma Santa Casa, até então tinha na Santa com leitos ociosos. Até o colega da senhora, o Valdomiro Lopes, bateu muito em cima disso, dessa questão da regionalização da saúde. Funcionou? Deu certo? Você acha que é uma coisa que foi benéfica para o Estado de São Paulo? Antes de eu te responder isso, a saúde ela é muito complexa e ela vive momentos de grandes desafios, principalmente no nosso país, que a gente tenta o tempo todo acertar. E eu me lembro de uma frase de um ex-ministro que dizia: quando você pensa que você terminou uma ação dentro do Ministério da Saúde, você não terminou de maneira nenhuma, porque um problema maior surgiu e você tem que estar sempre resolvendo, enxugando o gelo, é um problema eterno. Mas tem pessoas que vêm fazendo e tendo ações e programas que acabam atenuando a problemática, e no governo de São Paulo anterior deixou muito a desejar. Toda essa parte de cross, nós tivemos inúmeros problemas. E não vai deixar de existir. Por quê? Porque nós temos uma sociedade que flutua constantemente com a economia do nosso país. Tem hora que você, por conta do teu emprego, te permite ter um convênio, por menor ou mais simples que ele seja, você já não vai precisar do poder público e da saúde pública da cidade. Então, você consegue resolver as suas demandas. Agora, tem momentos que a gente vive, sabe, e são cruéis. E quando o novo governo chegou, algumas ações começaram a ser feitas. Então você precisa de um tempo maior para a saúde começar a entender aquele novo instrumento, aquela nova plataforma de ação. O secretário Dr. Eleusis é uma pessoa que, além de conhecer a realidade do nosso interior, principalmente aqui, porque conhece como a palma da mão a situação de Rio Preto e da nossa região, ele levou para a secretaria um grande diferencial, que foi essa questão de começar a ajustar os gargalos da saúde, e começou a fazer o que eu acredito, as discussões regionalizadas, para a gente poder resolver os gargalos do dia a dia. Vem sendo ajustados, e o grande avanço na saúde hoje que eu vejo foi a tabela SUS paulista. A inauguração de 12 novos hospitais. Como o Mirassol. Como o Mirassol, que eu estive lá, importantíssimo. Então eu vejo assim uma disposição muito grande em colaborar e colocar na pauta do dia o problema que São Paulo vivenciava e agora tem melhorado, que era a saúde pública. Então agora as Santas Casas estão recebendo um valor melhor. Os municípios, ontem a gente observou a fala do prefeito sobre o repasse para aqueles municípios que fazem a saúde acontecer nos seus hospitais, pronto-socorros, e nós não tínhamos isso. Então,
eu enxergo a saúde hoje caminhando a passos mais largos do que eu vi anteriormente, que eu era presidente da Comissão de Saúde. Então eu sei como era e como está agora. Por isso até que eu tive ali um momento de louvar a atitude, o trabalho que o secretário Eleusis vem fazendo na secretaria. E, gente, fazer saúde não é fácil. Eu sou profissional da saúde, lidar com médico é a categoria mais difícil e complicada no nosso dia a dia, porque o especialista, que é aquele que você precisa, ele sabe que você precisa dele e ele quer acordo para o trabalho dele dar certo, porque ele tem outros locais para equacionar o prolabore dele. Então a gente enfrenta assim uma série de dificuldades, mas tenho certeza que o nosso governador Tarcísio tem acertado nessa questão, como acertou também numa outra questão que para mim é fundamental, a casa própria. Gente, que maravilha você estar ao lado de um governo que entrega constantemente aquilo que a população de São Paulo esperava há muito tempo. Sim. Só para a gente fazer um esclarecimento, o sistema CROSS. No meio da resposta ela falou o sistema CROSS. O que seria o sistema CROSS? Só para a pessoa entender na ponta. O sistema CROSS é quando você precisa de uma internação, de um exame, de maior complexidade, e você vai ter que entrar num sistema, numa plataforma e aguardar, porque tem uma fila de pessoas aguardando para fazer essa ressonância magnética, essa intervenção, uma cirurgia, eletiva. Então você é um sistema que te permite esperar a tua vez, para que ninguém passe na frente dos outros. Sim. Deputada, Tarcísio vai ser reeleito em primeiro turno? Qual o sentimento da senhora? Vai. A senhora está conversando com muito prefeito? Converso com prefeitos. Hoje está no PSD, né? Estou no PSD, fiquei 24 anos no PSDB, sou muito grata ao partido que me deu a possibilidade de conhecer grandes quadros da política nacional e de também ter contribuído com momentos preciosos em nível nacional. Nesse momento, recebi o convite do meu presidente, do Gilberto Kassab, fiquei muito feliz, lisonjeada com o convite. Tenho certeza que escolhi um bom partido, o partido certo, e quero ser a guerreira que fui no outro partido, nesse que eu defendo agora, e também defendo o governador Tarcísio, porque vejo nele um homem preparado, um homem que tem um ingrediente que para mim é muito especial, tem Deus no coração. E quem tem fé e Deus no coração, enxerga as coisas com uma clareza tão grande, e faz com amor as coisas acontecerem. Sim. Você acha que algum dia o PT vai conseguir administrar o estado de São Paulo? Olha, eu não tenho bola de cristal. Eu não tenho bola de cristal. Eu sou São Paulina. Sou São Paulina. Bom time. Mas a senhora acha que algum dia a senhora vê alguma possibilidade? Olha, eu espero que não. De coração, espero que não, porque eu não acredito na política feita pelo governo Lula. E o governo Lula, ele espalha esse modus operandi por onde o PT põe a mão. E tive muitas dificuldades de trabalhar ao lado de prefeituras onde o PT governa. Não me atrai ser parceira de pessoas que pensam tão diferentes daquilo que eu penso na vida pública. Você pode apontar uma diferença ou duas em relação ao que... É não ter a seriedade que eu vejo que a política requer no dia a dia. Sim.
A senhora citou Gilberto Kassab também, que ele foi pro sacrifício, a senhora acha, ser candidato a vice do Caiado? Não. Ou é um projeto viável? Não, acho que é um projeto Inclusive, viável. Eu tenho que fazer um parênteses aqui, eu tive na filiação da senhora aqui na região de Rio Preto recentemente, ao PSD, o Ronaldo Caiado esteve presente. Isso. E o Kassab também. O Ronaldo Caiado talvez seria o candidato, mas ali na mesa todo mundo já sabia, hein, doutor Fernando, que ele seria o nome para disputar a presidência, e eles estiveram presentes, mostrando que só tem um prestígio da senhora nesse momento. Só acredito que eles têm essa força para disputar com o presidente Lula e também com o eventual pré-candidatura também do Flávio Bolsonaro. Onde que eles podem chegar, na opinião da senhora? Eu vejo hoje o povo brasileiro muito cansado, precisando exatamente de uma opção. E o Caiado, ele tem um histórico muito bom, uma pessoa preparada, que tem resultados muito positivos no governo de Goiás, e a história, sabe, a política que o Caiado faz é uma política que eu gosto muito. Não acho, inclusive, que o Gilberto Kassab foi para sacrifício nenhum. Eu acho que fortaleceu a candidatura do Caiado, porque hoje o nome Gilberto Kassab também é muito respeitado em nível nacional. É o partido que mais cresceu e é um partido que dialoga com todos. E também não engessa aqueles que estão dentro do partido. Se alguém tiver algum compromisso político aqui ou acolá, é respeitado pelo presidente. Então isso faz toda a diferença num partido que não tem dono, sabe? Você se sente livre para trabalhar e fazer a política que você acredita. Acho que foi um ganho e uma grande opção para os brasileiros. Sim. A senhora já sofreu algum tipo de preconceito na sua atividade como parlamentar? Já tive, já enfrentei. Não gosto de entrar em detalhes e apontar ou falar nomes, sabe, mas tive sérios problemas de perseguição, até lembrando um pouco da tua pergunta, que tem pessoas que acham que um município tem porteira, né? E são justamente por pensarem assim, perseguem A ou B. E quando você é mulher, facilita um pouco mais a agressão psicológica, a violência no dia a dia e no enfrentamento das questões dentro da sua atividade parlamentar. Tive, assim, alguns embates, mas nós falamos um pouco do professor que eu tenho em casa. Fernando, ele é muito habilidoso, meu marido, e eu tenho, assim, um suporte interessante da parte do Fernando, porque ele sempre acreditou no meu trabalho, particularmente falando. Quando ele foi prefeito, ele deu oportunidades para 6 mulheres serem secretárias municipais. Qual a cidade só da Taboão da Serra. Sim. Uma gestão marcada pela valorização da mulher na vida pública. Então, o Fernando sempre me pediu e me colocou um pouco os 2 pés no chão, porque tem momentos que você fica angustiada, sabe, quando você enxerga ainda o machismo, a misoginia, sabe, isso incomoda muito. E fazer até a senhora pensar em desistir da caminhada? De desistir não, porque eu não sou mulher de desistir, mas de sofrer. De chorar, de sofrer, porque eu sou de carne e osso. Então, eu sofri, chorei muito, mas aquilo que eu volto a te falar, eu tenho um Deus que eu sirvo, que me consolou todos os dias e me mostrou que a minha missão é maior do que aqueles desafios momentâneos do nosso trabalho parlamentar.
Tá certo. Deputado, a senhora viu como é que correu o nosso podcast? Nossa, é uma delícia. Tá quase uma hora conversando. Pois é, e a gente nem falou de autismo. Então, eu ia perguntar as principais bandeiras da senhora agora. Vai caminhando agora para a reta final do programa. Eu sei que a senhora tem algumas bandeiras importantíssimas de combate à violência contra a mulher. Sem dúvida. A questão dos autistas, que tem, eu sempre cobro muito. Eu tenho uma preocupação particular, que eles estão crescendo. Uhum. As crianças estão adolescentes e a gente, sempre que pode, ajuda no dia a dia algumas situações em Rio Preto. Converso muito com o Júlio sobre isso. A falta de políticas públicas, porque o pior pesadelo dos pais é a ausência. Quando eu não estiver aqui, o que vai ser do meu filho? Uhum. Isso deve ser, olha, deve consumir muito. Que a mãe, elas doam, né, a própria vida, muitas deixam de trabalhar para se dedicar exclusivamente ao filho, né? E você já ouviu essa frase, quando o autismo entra por uma porta, né, o pai... Um abandono, né? Abandona. Então, eu ouvia muito falar sobre as crianças com TEA, as crianças no espectro do autismo, e olhava para essa situação que a gente enfrenta no dia a dia de uma maneira. Quando eu me tornei avó atípica e foi o primeiro filho do meu filho, e eu senti na pele a dor que uma família enfrenta no dia a dia. O primeiro transtorno é você descobrir se de fato ele tem ou não tem, se está ou não está dentro do espectro. Não aceita no primeiro momento. Não. Primeiro, a mãe tem um problema em aceitar a situação. Resistência, né? Resistência. Depois, ela vai na unidade de saúde, levar o filho pela primeira vez. O pediatra, que também não teve a formação e a qualificação para enxergar naquela criança a possibilidade, diz para a mãe: teu filho não tem nada, tá com todos os reflexos perfeitos, tá tudo bem, vai para casa, tá tudo certo. Você que enxerga, e no meu caso, eu como sou enfermeira, trabalhei muitos anos na pediatria, dentro da unidade de saúde, no Hospital Infantil Darcy Vargas, em São Paulo. Meu marido pediatra. Então, a gente viu, no primeiro momento, o grau, as dificuldades que tinha o meu neto e como demorou para isso ser resolvido dentro da minha própria casa. E como é difícil no dia a dia lidar com os desafios da sociedade, com esse tipo de tratamento, de intolerância, sabe, de falta de orientação. Então nós enfrentamos inúmeros problemas. E em 2022 eu fiz o projeto de lei para que o governo do estado criasse um centro TEA, mas um centro TEA que não somente acolhesse essas crianças, mas que pudesse capacitar e informar toda a rede estadual de saúde, de educação, inclusive de segurança pública, porque às vezes você chega na casa de uma família e o próprio policial não tem a formação de enxergar que aquela crise que aquela pessoa está naquele momento é porque ele está dentro do espectro e ele é um autista. Então, enfim, eu fiz o projeto de lei, a Assembleia sancionou por quase unanimidade, governador Tarcísio, a Assembleia votou e o governador sancionou e criou o primeiro centro TEA, que é na Vila Leopoldina, em São Paulo. E a partir desse momento que eu atribuo a grande vitória do meu mandato, desse último mandato meu,
que foi a criação do Centros TEA, e eu pude, através das minhas emendas impositivas, oferecê-las para vários prefeitos que queriam criar espaços menores. Eu vou citar aqui, do ladinho de vocês, a cidade de Cedral, que fez um centrinho lindo para crianças com TEA, onde as famílias são recebidas, orientadas, as crianças têm suporte, e eu pude também colaborar com o prefeito de Cedral e liberando uma sala multissensorial. Então, são várias as experiências que eu tenho vivenciado, sabe, ouvindo famílias, aconselhando prefeitos a olhar de uma outra maneira para essa questão, que a cada dia, como você mesmo falou, cresce. Então, a gente precisa de soluções. Então, na minha opinião, essa grande vitória que o mandato me trouxe, a criação do Centros TEA, que agora o governador inaugurou em Bauru, depois vai inaugurar um em Marília, e o outro vai ser na cidade de Araçatuba. Você tem que trazer agora, ajudar para exatamente, nós temos que ter um aqui em Rio Preto. Pode contar comigo, viu, gente? Então, é uma bandeira que ela é forte na minha vida, me emociona muito, e eu vejo que quando uma criança tem o suporte, ela muda. Ela tem oportunidade de ser uma criança, um adulto com mais autonomia, com mais condições. Então, quero dizer a todas as famílias atípicas aqui de São José do Rio Preto, conta conosco nessa bandeira, nesta luta, porque ela é de todos nós. Ninguém está sozinho, né? Ninguém. As mães relatam isso muito, pedem ajuda, e a gente sempre se faz presente. Deputada, a questão da violência da mulher também é outro problema. A gente teve alguns avanços na proteção da mulher. Temos aqui em Rio Preto alguns pontos, inclusive a Patrulha Maria da Penha, algumas coisas que funcionam. A senhora teve sua contribuição também nessa bandeira, nessa questão? Em 2011, eu tive uma lei, a primeira lei no estado de São Paulo, que foi aprovada, onde o crime, além de ser tipificado, ele começou a ser tipificado por gênero, e não era assim. Você sabia que existia um roubo seguido de morte, mas não sabia se quem morreu era um homem ou era uma mulher. A partir de 2011, que inclusive a palavra feminicídio começou a ser um pouco mais falada, né? Nasceu por conta, inclusive, de você descobrir o gênero do crime cometido. Então, eu acredito muito que essa lei de nossa autoria deu uma grande contribuição para o estado de São Paulo, como também o da medida protetiva, a medida protetiva online. Gente, como era absurdo você, quando recebia a medida protetiva, era um papel que você, na hora da violência doméstica, da ameaça do seu agressor, você tinha que procurar na bolsa ou numa gaveta para levar na delegacia de polícia, sabe? Vivendo no mundo digital, e ainda a medida protetiva não ter sido digitalizada e colocada ali numa plataforma. Então isso demorou um tempo para ser aprovada, mas foi aprovada, e assim que a lei foi aprovada, a medida protetiva online, que é da minha autoria, os tablets de toda as viaturas de polícia já tinha a listagem das mulheres que estavam em medida protetiva. Então, acho que essas duas leis, elas foram assim, significativas e deram uma contribuição valorosa. E uma outra que nós observamos, que dentro dos IMLs, a mulher vítima de violência ou estupro de vulnerável, aguardava numa fila. E nós também priorizamos o atendimento às vítimas de violência e estupro de vulnerável, e isso também foi um ganho político nessa linha,
para todas nós mulheres. Preservação das vítimas. Lógico, e prioridade nesse momento de tanta dor, de tanto problema. Eu apresentei agora um novo projeto de lei que nós estamos assistindo alguns casos, por exemplo, quando uma mulher entra para fazer uma inseminação ou ela vai fazer qualquer procedimento que requer a administração de um medicamento que coloca ela em sonolência ou, sabe, uma anestesia que causa uma dormência, alguma coisa assim, quem está fazendo o procedimento tem que convidar para ficar junto uma outra mulher ou alguém da própria família. Então, o médico sozinho, quando o procedimento tira a mulher do seu estado normal, ele precisa chamar alguém para acompanhar. Deputada, agradeço demais a senhora mais uma vez. Para a gente encerrar mesmo, gostaria de saber se a senhora vai ocupar o espaço deixado pelo deputado Carlão Pignatari, que não vai disputar a eleição em Votuporanga. A senhora pretende ocupar esse espaço político, mesmo porque o prefeito Seba, Jorge Seba, é do PSD. A senhora pretende atuar também em Votuporanga, porque política nunca tem vácuo, né? Espaço político não tem vácuo. Vai ser ocupado por alguém. A senhora pretende pegar uma parte, pelo menos, desse quinhão ali? Olha, que é o legítimo, né? Porque já tem serviços prestados também ali muito, sem né? dúvida, mas eu sempre tive assim, um respeito muito grande, né, com a cidade de Votuporanga em si, pelo deputado ser do meu partido e a gente estar muito próximo no nosso dia a dia nos trabalhos parlamentares. Então, eu sempre respeitei e ele também respeitou até hoje a minha cidade. Então, eu acho o seguinte, que quando uma cidade precisa de apoio, ela busca. Eu não sou aquele tipo de político que visito uma prefeitura e falo, eu tenho isso para te oferecer. Eu acho que o prefeito busca o meu gabinete com as demandas do dia a dia e eu estou, é claro, de portas abertas para receber qualquer prefeito que me procurar, independente se de uma cidade ou se de outra. A demanda existe, eu estou lá para resolver e para lutar para melhorar a vida das pessoas. Tá certo. Deputada, agradeço demais então a presença da senhora. Volte mais vezes. A senhora vai estar sempre agora aqui em Rio Preto. Com certeza. E vou vir para trabalhar ao lado aqui do meu vereador querido que está aqui. Eu quero agradecer também a presença do vereador Cabo Júlio, que a cada dia ele me surpreende com a maneira dele trabalhar. E eu quero aqui parabenizá-lo também de público, porque é uma pessoa incrível, um ganho fenomenal para a Câmara Municipal de São José do Rio Preto, um homem de uma integridade e de uma transparência imenso, sabe? E me deixa muito feliz do Cabo Júlio ter me escolhido como deputada para representar Rio Preto lá na Assembleia em São Paulo e nós fazermos juntos essa caminhada em prol da população dessa cidade que é tão querida para mim. Bacana. Também muito obrigado então pela sua participação. Eu que agradeço, aqui no podcast. Rodrigo. E olha, agradeço você que acompanhou esse bate-papo aqui com a deputada estadual Analice Fernandes. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, no Instagram, no Facebook e no X, que é o antigo Twitter. Porque você sabe, jornalismo aqui tem lado. Um abraço e até a próxima, turma!